paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Eu sou Jucimara e o Senhor me trouxe uma palavra ao meu coração. Essa palavra está em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. O título dessa mensagem na minha Bíblia está assim: Andando sobre as águas. No verso 22, e logo Jesus compeliu seus discípulos a entrarem no barco e passou adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se é tu, mande-me ir até contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? O que o Senhor me trouxe ao coração com relação a isso? Pedro, ele viu além. Pedro, ele não viu somente Jesus caminhando sobre as águas. Pedro, ele viu o grande eu sou caminhando sobre as águas. E Pedro, ele quis mais, ele quis dar um passo de fé. Ele quis caminhar sobre as águas com Jesus. Ele não quis ficar no comodismo. O mar estava agitado, o mar estava revolto, mas ele queria ir até Jesus. Ele se arriscou. E então, quando ele começou a caminhar sobre as águas, o vento ainda estava forte, as águas ainda estavam batendo sobre o barco e sobre os pés dele, que estava caminhando sobre as águas. Mas o foco dele era Jesus. Ele estava olhando para Jesus. E enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. O que o Senhor me trouxe? Se o seu foco está em mim, não importa as circunstâncias que estão ao seu redor, você caminha, você segue em frente. Mas a partir do momento que você se desviar por um segundo o seu olhar de mim, filha, você vai começar a ver o vento, você vai começar a ver as ondas, o mar revolto, e você vai ficar com medo. E então Pedro começou a afundar. Ele viu tudo aquilo e ficou com medo e começou a afundar. E muitas vezes nós vemos circunstâncias ao nosso redor, nós vemos guerras se levantando ao nosso redor e nós começamos a olhar para elas e tiramos o foco de Jesus. E quando nós tiramos o foco de Jesus, nós começamos a afundar. Nós temos que olhar para o Senhor e seguir em frente. Não importa o que tem se levantado contra você. Onde estão seus olhos? Seus olhos estão fitos no Senhor ou você tem olhado as circunstâncias ao seu redor? E tem ficado com medo e tem afundado. Mas o Senhor, ele é tão misericordioso
que mesmo no momento que você tira os olhos do Senhor e você começa a afundar, se você clamar ao Senhor por socorro, Ele virá e te resgatará. Eu não sei em que circunstâncias você está, se você está olhando para o grande eu sou, ou se você está afundando. Mas uma coisa eu te digo, se você começar a afundar e pedir por socorro, o Senhor virá e Ele te puxará pelo braço e te levantará de novo. E você caminhará sobre as águas de novo, voltando para o barco. E tudo se fará calmo, porque o Senhor repreenderá os ventos e o mar, e tudo vai se acalmar, e tudo vai ficar no lugar. Então não importa a condição que você está hoje, se você clamar por socorro, o Senhor virá e te resgatará e te salvará. Amém? Foi isso que o Senhor me trouxe ao meu coração. Deus abençoe vocês, a vida de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus. Amém.